Senhoras e senhores deputados, eu venho a esta tribuna, senhor presidente, falar do estado de São Paulo. Mas é claro que eu gostaria, pelo menos, de voltar ao período pós-constituinte, quando a soberania nacional ainda estava preservada. Gostaria que as privatizações dos setores estratégicos não tivessem sido vitoriosas, porque as privatizações foram feitas, criadas as agências reguladoras, e o discurso liberal caminhava no sentido de dizer: com as agências reguladoras não teremos a influência do poder executivo. Aliás, as leis de mercado conduzirão, com sua sabedoria, os rumos da economia. Agora, precisavam, pelo menos, fazer alguma autocrítica. E eu, como fui crítico em todas as fases, posso aqui denunciar também a era FHC. Mas, senhor presidente, o povo de São Paulo, deputado Geraldo Moreira, na fase que antecedeu a eleição, o povo de São Paulo viveu o suplício da seca, a crise hídrica, o desabastecimento, tendo que reduzir o consumo. Mas esta situação dramática não chegou a exercer influência nas eleições. O governador Geraldo Alckmin foi reeleito no primeiro turno e o seu candidato à presidência da República, Aécio Neves, teve no estado de São Paulo uma votação que lhe conferiu maioria esmagadora dos votos. Mas a seca estava lá. E o povo de São Paulo demonstrou que, não obstante aquela circunstância negativa, o governador do estado, Geraldo Alckmin, merecia todo o apreço. E também merecia ver reconhecida a sua liderança. No segundo turno, o candidato do PSDB colocou lá, 12, 11 milhões de votos de vantagem sobre a presidente eleita. Tentaram dizer que foi o voto do Nordeste, o voto do ignorante. Olha, aliás, quem disse isso, do desinformado, foi o senhor Fernando Henrique Cardoso. Não se referiu ao Rio de Janeiro, nem se referiu a Minas Gerais. Mas o povo de São Paulo, mesmo no período imediatamente após a eleição, continuou sobrevivendo ao sobressalto da seca, furando poços artesianos, vendo lá a extração de água para o tratamento de mananciais quase que completamente esgotados. E aí, senhor presidente, ontem, deputado Wagner Montes desabou sobre São Paulo, em várias áreas, uma chuva torrencial. E aí, o povo de São Paulo, a população, começou a se sentir um pouco aliviada em relação ao desabastecimento de água, mas voltou a conviver com os grandes engarrafamentos, com as inundações e com os desabamentos. Eu não sei se porventura o que está acontecendo hoje em São Paulo tivesse acontecido
ou continuado a acontecer no período eleitoral, se o governador seria de alguma forma eleitoralmente penalizado. Que é uma situação dramática. Ou a população convive com a seca, ou convive com as inundações das vias principais, os congestionamentos quilométricos. Quando eu vejo um ou outro parlamentar usar esta tribuna para falar de mobilidade, deveria falar de mobilidade também lá no estado de São Paulo, porque a população vive dos engarrafamentos, a dificuldade de chegar, veículos sendo levados pela enxurrada, o transporte de massa paralisado, metrô, trens urbanos. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para homenagear a população de São Paulo, homenagear o sacrifício a que se dispõe, o sacrifício de conviver, ora com a seca, com a falta d'água, com o desabastecimento, e ora com a abundância das águas, com as inundações. Vamos esperar para ver se as represas recuperam níveis satisfatórios, de modo a fazer com que a população do estado de São Paulo supere a crise hídrica. Vamos ver se providências são tomadas no sentido do escoamento das águas, mas acima de tudo, senhor presidente, vamos esperar que os efeitos sejam sentidos também pela população do estado do Rio de Janeiro, porque aqui já tivemos quase que um conflito com o governo de São Paulo pelo desvio, pelo uso pretendido das águas do Rio Paraíba do Sul. Vamos ver também se a seca no norte e no noroeste do estado é superada e que aí sim providências sejam tomadas para que não mais a população seja submetida a essa tensão. E que no estado do Rio de Janeiro, a nossa SEDAI, a direção da SEDAI, possa ouvir os seus trabalhadores experientes, e possa implementar políticas públicas que façam com que toda a população do estado, atendida pela SEDAI, tenha água potável nas torneiras e que o esgoto seja recolhido e tratado. Vamos iniciar um novo governo, vamos elevar acima de tudo, senhor presidente, as nossas expectativas. E não vamos acolher propostas golpistas. Não haverá terceiro turno. Quem quiser construir outra alternativa, que o faça durante os próximos 4 anos. E aí sim, a democracia será preservada, senhor presidente. Não haverá, portanto, um terceiro turno, mesmo que saudosistas e os golpistas de sempre, ou golpistas, ou os neogolpistas, estejam um pouco assanhados em algumas unidades da nossa federação. Muito obrigado.